boa tarde. Queria muito agradecer aí a sua participação aqui, né, na plataforma ProLivro. Queria então que você começasse, na verdade, se apresentando para quem não te conhece e apresentando o próprio Ecofuturo e o projeto das bibliotecas comunitárias. Legal. Obrigada, Daniele, pelo convite. Agradecer a Zoara também, né? E é uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa experiência, dos nossos projetos, né? Então, eu sou a Vanessa, sou responsável pelo projeto de implantação de bibliotecas no Ecofuturo e todos os projetos que suportam a rede, né? Que dão manutenção à nossa rede. E estou no Ecofuturo há mais ou menos um pouco mais de 10 anos, atuando sempre nesse projeto. Então, eu já vou enganchar aqui, né? O Instituto Ecofuturo ele foi criado em 99. Então, há 20 anos, nós implantamos bibliotecas comunitárias, né? Hoje a gente tem 117 bibliotecas em 12 estados brasileiros. Vou falar um pouquinho depois qual a configuração desses espaços, né? Mas o Ecofuturo trabalha, além de trabalhar com incentivo à leitura, ele também trabalha com conservação e restauração de áreas de meio ambiente, de áreas ambientais, né? Então, a gente tem essas duas frentes aí no Instituto. Agora, falando um pouquinho do projeto, né? Você perguntou. Eu quero que você então me conte como é o projeto das bibliotecas Uhum, comunitárias, né? E a gente está aqui para falar de indicador, né? sim, Avaliação, que é um tema tão importante para projetos, qualquer projeto, mas para projeto de leitura também, né? sim. Então, se você puder contar como acontece o projeto e como foram realizadas as pesquisas de indicadores de impacto, seria bem legal. Perfeito. Então, o projeto, como eu falei, ele acontece há 20 anos. Ao longo desses 20 anos, a gente foi afinando ele, né? Foi passando por algumas transformações, algumas inovações, que não mudam a metodologia central do projeto. São mais etapas de aprimoramento, mas é um projeto que leva em torno de 12 meses até a sua inauguração. Então, é um processo longo, mas é um processo muito participativo. Então, a gente tem o envolvimento do poder público forte, né? Porque a gente não consegue implantar essa biblioteca sem o apoio do poder público, até porque essa biblioteca vai estar dentro de um espaço público, seja ele dentro de uma escola, ou seja ela dentro de uma biblioteca pública, né? Então, são esses dois espaços na quais a gente tem biblioteca. A gente também tem a participação da comunidade muito forte, né? Porque ela participa desde o início, né? Então, a gente tem mobilizações, elas participam de todas as formações que a gente oferece. Atualmente, são 4 formações que a gente oferece dentro da implantação. 2 técnicas, a gente chama de 2 mais técnicas, porque a gente vai falar um pouco de gestão de biblioteca, então como funciona o atendimento, né, o atendimento a esse usuário, a carteirinha, a catalogação, a organização na estante, um pouco de como funciona esse espaço. E a outra formação que vai dar vida, a gente fala que dá vida à biblioteca, que é a promoção da leitura, né? Então, o Ecofuturo acredita que não adianta só ter um espaço, né? Você tem que dar vida a ele, você tem que promover a leitura, seja ela de todas as suas formas, através de rodas de leitura, incentivando o professor, o aluno a participar. Essas são duas formações técnicas, a gente oferece, além dessas duas, uma oficina que a gente chama de natureza educadora, vai trazer também um pouquinho do ambiente natural. Então, que promoção de leitura pode ser feita nesses ambientes para que os professores também reconheçam esses ambientes como espaço educador. Então, é uma descoberta, assim, ela é uma etapa, digamos, recente no projeto, mas ela já trouxe resultados expressivos para a gente, da biblioteca saindo para fora dos espaços da biblioteca para promover leitura em praças, em quintais de escola. Então, acho que a gente está no caminho certo quanto a esse assunto dentro do projeto, né? Uma descoberta. E a quarta oficina é uma oficina para o poder público, uma oficina que ela foi inaugurada no projeto em 2010, muito na ideia de dar noções para o poder público de como que ele vai manter aquele espaço. Né? Então, que linhas de financiamento do governo ele pode buscar para ampliar o seu acervo, como ele pode remanejar seu orçamento anual para cuidar desse espaço e, quem sabe, implantar novos espaços também, né? Então, a gente tem essas 4 formações, a gente imagina que atende aí o público e tenta chegar nos objetivos
de ter espaços de leitura de qualidade, conservo de qualidade, promovendo leitura. E aí a gente caminha para a inauguração, né, que na verdade é uma celebração da entrega desse espaço, e depois a gente passa a monitorar essa rede. Né? Então, acho que a gente entra um pouquinho no ponto de indicadores, do monitoramento propriamente da rede. A gente fala que a gente implanta bibliotecas, mas a gente tem que olhar para o que elas estão fazendo e olhar também para que apoio o poder público está dando para esses espaços, né? Então, foi um pouco nesse sentido de que em 2010, o Ricardo Paes de Barros fez uma parceria, ele estava no IPEA na época, e ele fez uma parceria com o Instituto Ecofuturo para desenhar a nossa primeira pesquisa de indicadores. E aí, de cara, foi uma pesquisa super longa, né? Pesquisadores foram a campus, visitaram em torno de 55 bibliotecas na época. A gente acho que tinha em torno de umas 70 bibliotecas, então a gente quase que atendeu 100% da nossa rede. E aí saíram resultados incríveis no sentido de diminuição de taxa de evasão escolar, aumento na taxa de aprovação. Então, a gente olhou para esse resultado e viu quão importante é esses espaços de leitura estando dentro dessas escolas, né? O suporte que eles vão dar para os índices educacionais daquele município, né? Então, essa foi o nosso primeiro grande estudo. E depois disso a gente não parou. A gente, depois de 10 anos, a gente se sentiu motivado até por conta da ampliação dessa rede, né? A gente quase que dobrou esse número, de olhar então para que espaços eram esses, até considerando todas as inovações que foram implantadas aí no processo, né? Então, a gente, em 2010, a gente lançou, 2010 a gente lançou na Bienal, a segunda pesquisa, e aí a gente trabalhou com a Metas Sociais, com a Fabiana Felício, que foi a coordenadora desse projeto, ainda num formato muito diferente do que o Ricardo faz, mas que trouxe, mesmo assim, continuou trazendo resultados positivos, né? E aí a gente aferiu mais o IDEB, né? Então a gente teve aí um aumento de 7,8% no IDEB no ensino fundamental 2, que é onde estão localizadas a maioria das nossas bibliotecas, né? São dentro dessas escolas de Fundi 1 e Fundi 2. Então, a gente teve um aumento que às vezes parece pequeno, mas eu acho que quando a gente olha para o Brasil, né, contexto nacional, você inferir IDEBs, aumento, né, é uma coisa significativa, né? Então, a gente teve esse aumento de 7,8 no IDEB, de 4,2 na taxa de aprovação. Então, a gente lançou isso na Bienal, a gente se orgulha bastante desses dados, a gente pretende não parar, porque eu acho que é isso, né? O IPL também vem fazendo isso com indicadores, monitorando as bibliotecas, aqui a gente está falando da nossa rede, mas eu acho que os resultados se complementam, né? Na verdade. Então, assim, você me deu 2 bons resultados ali, né? Do IDEB e da aprovação. Tem mais algum que você gostaria de destacar? E tratando da participação do Ricardo Paes de Barros, né? Qual foi a grande contribuição dele, né? Para esse sistema de avaliação e para o projeto mesmo das bibliotecas do Ecofuturo? Bacana. Na época, o Ricardo, na verdade, a nossa parceria envolvia 2 grandes projetos, né? Um que ia monitorar os indicadores, ia trazer para a gente indicadores de impacto, e o outro que era a sustentabilidade dessas bibliotecas. E aí eu acho que veio o grande ganho para a gente, porque ele revelou para a gente que essas bibliotecas elas se sentiam muito, de alguma forma, não reconhecidas pelo seu próprio poder público, né? Então, eu acho que o grande gancho que a gente teve, e é muito incentivado por ele também, foi em criar um prêmio que pudesse reconhecer essas iniciativas, né? Então, o prêmio Ecofuturo de Bibliotecas nasceu dessa pesquisa de sustentabilidade, que foi, né, em conjunto aí com indicadores, e a gente conseguiu, então, um pouco depois de 2010, lançar o prêmio e aí lançar também um sistema de monitoramento, porque a gente viu a necessidade de acompanhar mais de perto essa rede, né? Porque elas estão em lugares, né, bastante extremos aí, então são lugares são bastante distantes, né? Lugares vulneráveis, muitas em comunidades rurais. Então,
que apoio na manutenção e na articulação com o poder público a gente poderia dar, não só no processo de implantação, mas principalmente no processo de manutenção mesmo, para que esses espaços não fechassem a cada troca de gestão pública. A gente sabe que isso é uma fragilidade que a gente tem, né? Esses profissionais, eles são profissionais da folha, né? Da folha da prefeitura, então eles são remanejados sem que a gente possa acompanhar muito esse ponto, né? Então, como que a gente podia garantir esses espaços abertos e funcionando com qualidade? Então, nasceu aí dessa pesquisa, nasceu o sistema de monitoramento, que a gente vai, então, olhar para os dados, para os números dessas bibliotecas, e o prêmio que vai falar um pouco, vai aferir um pouco a qualidade dessas bibliotecas. O que essas bibliotecas estão promovendo? O que elas estão fazendo? Né? Então, acho que esse foi os 2 grandes ganhos aí que a gente teve na parceria com o Ricardo. Agora você vai ter que me contar como funciona esse sistema de monitoramento e avaliação com mais detalhes, não é? É isso que o pessoal quer saber. Legal. Então, o sistema de monitoramento, ele é um sistema, ele foi criado a partir desse questionário que foi aplicado presencialmente na época, né? Então, ele foi transformado numa versão digital, então foi criada uma plataforma para suportar esses dados. Todo ano a gente revisita essas perguntas, revisita essas informações e aprimora também essas perguntas, mas hoje ele é composto por mais ou menos 12 blocos, que vai aferir informações sobre acervo, sobre estrutura, sobre funcionamento, até sobre atividades também, né? Então, a gente olha para esse contexto todo e a gente consegue enxergar a nossa rede aí de uma forma em rede, né? Como que elas estão se organizando e o que elas estão, quais os números elas estão aferindo, né? Estão tendo. Então, hoje a gente tem aí em torno de 80% de participação da nossa rede. E todo ano a gente, e os resultados que saem a cada ano, onde a gente avalia essas informações, então esse questionário é aplicado anualmente, esse sistema de monitoramento, ele é feito em torno de 3 a 4 meses, e quando a gente tem o resultado disso, a gente acaba que sempre batendo, sempre aparecem os mesmos resultados para a gente, que é a falta de apoio do poder público, né, e o pedido de formações, de novas formações. Então a gente ver a carência em termos de conteúdo mesmo, de conhecimento, né? Então, olhando para esses resultados, também inspirou o Ecofuturo. A gente está falando aqui de primeira mão, a gente ainda não comunicou, mas a gente deve colocar no ar uma plataforma de ensino à distância, que deve ser lançada aí para agosto, né? Também motivado pelo cenário que a gente vive hoje também, mas isso era uma coisa que já estava sendo pensada. Então, a gente vai trazer um pouquinho do conteúdo que a gente dá presencialmente para dentro da plataforma, para dentro dessa plataforma, para que a gente possa atingir, ganhar escala, né? Que a gente possa aí trabalhar e renovar esse conhecimento dessa rede, né? Que a gente possa, até por conta da rotatividade, né? Vai ser só para as bibliotecas Ecofuturo ou para quem quiser fazer? Não, a princípio só para a biblioteca. A gente vai rodar esse piloto, vamos ver, vamos monitorar e vamos ver que resultado vai ser esse, até em termos de adesão, né? A gente já está, na verdade, a gente está com todas as vagas inscritas, são 50 vagas, né? Então, mas a tendência é super ampliar essa plataforma, ampliar o público atendido e ampliar também as formações, né? Então, inicialmente, a gente vai trazer o tema gestão de bibliotecas, né, um pouquinho de organização, e num segundo módulo a promoção da leitura. Mas a ideia é que a gente possa ter outros temas dentro dessa plataforma, trazendo um pouco também do meio ambiente, como eu falei, né, a gente possa desenhar, mas por enquanto um piloto, mas eu acho que grandes possibilidades aí da gente poder ampliar para o público em geral que quiser participar, né. Eu acho que conhecimento é sempre válido, ainda mais falando de leitura, de biblioteca, né? A gente não encontra quase formações com esses temas, né? Acho que é importante. Sim. E aí você falou alguns pontos de dor, né? Essa coisa da mudança de gestão que complica, vocês nunca sabem exatamente quem ainda faz parte da equipe ou não. Mas e os pontos positivos, assim? Quais foram as coisas que também são recorrentes e são muito boas, que foram levantadas? E como isso retroalimenta as ações e o aperfeiçoamento do próprio programa, né?
A gente trouxe as dores, mas acho que a gente tem muitos pontos positivos para trazer. Então, a nossa rede continua atendendo em um número bem expressivo, né? Então, a gente está falando aí de mais ou menos 684 mil atendimentos por ano, né? Então, o impacto que a gente tem com a nossa rede e incentivando, formando leitores, eu acho que esse é o principal ponto de que a gente está no caminho certo, que essas bibliotecas elas estão se esforçando ali para trabalhar a promoção da leitura, para formar leitores dentro do seu município. E claro, envolvendo sempre a comunidade. Eu vou trazer um pouquinho também aqui do prêmio, porque a gente consegue ver esses resultados também dentro do prêmio, né? Não só no sistema de monitoramento, mas quando a gente realiza o prêmio ele é realizado a cada 2 anos, tá? Então, a cada 2 anos a gente coloca um desafio, são 5 critérios que a gente coloca para as nossas bibliotecas. Então, a gente está falando aí de atendimento, de realização de atividades, de acervo, de divulgação, de parceria, como que elas se organizam dentro do seu município para promover leitura dentro de uma programação anual, né? Então, incentivado pelo Ricardo com a pesquisa de sustentabilidade, incentivado também pelo Dia Nacional da Leitura, que foi uma iniciativa até do Ecofuturo, né, para criar também que o dia 12 também fosse reconhecido como um dia da leitura, muito na ideia de, além de brinquedos, dê também livros, né, para a gente incentivar também a leitura dentro de casa, foi que a gente juntou essas duas coisas, né, a vontade das bibliotecas de serem reconhecidas e também a vontade da gente ampliar essas ações de promoção de leitura. Então, a gente começa com a nossa rede, dentro de critérios, existe um regulamento, então existe uma premiação. Então, a cada 2 anos, elas participam dessa programação anual, trazendo para a gente o que elas realizam durante o ano todo. Então, ao longo aí da execução, o prêmio nasceu em 2010, por aí, 2019, ele começou a ser pensado. A gente está na 8ª edição, a gente acabou, inclusive, de sair o resultado da 8ª edição. Então, que a gente olhou para as bibliotecas que participaram e, assim, com um desafio muito de trazer a Agenda 2030 também, né, o que as bibliotecas podem contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi que a gente ficou super surpreso de como elas se mobilizam mesmo e conseguem movimentar assuntos, pautas tão importantes dentro do município. Então, a gente teve relatos de que o poder público não conhecia tão de perto a Agenda 2030, e a gente pôde ser essa pessoa que levou esse tema para a discussão, né? Então, são projetos incríveis, onde a gente consegue, então, olhar para que trabalhos elas estão fazendo, né? E de qualidade mesmo, né? Então, a gente está falando de lugares, como eu falei, super extremos, mas que, por mais dificuldade que eles tenham, e às vezes até um pouco da falta do poder público, elas estão ali, elas estão fazendo, elas estão insistindo, elas estão formando leitores, elas estão batendo na porta das escolas, né, conversando com os pais, promovendo leitura, incentivando o uso da biblioteca, do empréstimo. Então, acho que é uma junção de ganhos aí, né? Tem as dores, mas acho que os ganhos superam aí os desafios. Os desafios sempre vão existir. É bom que eles alimentam a gente a pensar no novo e o que a gente pode, né, trabalhar aí com a rede. Então, dentre os pontos que foram detectados como pontos de atenção, quais já foram sanados? Quais foram os detectados e quais foram sanados e de que forma? Eu acho que, de certa forma, a gente tenta sanar os dois, né? Que eu acho que os principais é essa questão do poder público, né? Que às vezes foge um pouco da nossa alçada, mas que a gente se faz muito presente, né? Então, sempre olhando para ver se alguma biblioteca precisa ser revitalizada, né? Será que a gente precisa reafirmar esses acordos com esse poder público, né? Será que a gente precisa se apresentar novamente? Então, isso também é uma das coisas que a gente faz, saídas do resultado do sistema de monitoramento, né? E a outra que eu acho que a gente vai sanar logo mais, que é a formação. Então, renovar esse conhecimento aí num ganho de escala maior, né? Com a plataforma EAD, né? Acho que a gente talvez seja uma tendência e talvez não é uma tendência, e a gente está vendo que a gente consegue trazer esse conteúdo para dentro de uma plataforma virtual. Então, eu acho que esses dois grandes resultados que trazem o sistema de monitoramento, de certa forma, a gente está olhando para ele
e agora com mais afinco mesmo, né? De o que a gente pode fazer. E eu converso muito com a rede também, né? Então, a gente tem as plataformas de redes sociais, né? WhatsApp, grupos de WhatsApp, onde a gente também vai aferindo ali, em tempo real, as dificuldades que elas têm. Então, às vezes, são coisas pontuais, que às vezes a gente consegue sanar de uma forma rápida. Tem coisas que a gente precisa planejar, e aí precisa de orçamento, mas eu acho que, de certa forma, a gente está olhando, obviamente, olhando para essa rede diversa, né, enorme, e de contextos muito diferentes, que eu acho que é importante a gente falar, né? A gente está no interior de São Paulo, mas a gente também está no interior do Maranhão, são cenários diferentes, são realidades diferentes, são desafios diferentes, mas que juntas também elas acabam usando as redes sociais para trocar experiências, né? Então o prêmio também promove muito isso, né? Então a gente consegue avaliar sempre um ganho na qualidade até das ações, né? Porque elas acabam vendo o que é referência e acabam replicando, adaptando, claro, a sua realidade, mas aplicando no seu município, né? Então, a gente consegue ver ações que foram realizadas por bibliotecas já vencedoras e que as atuais acabam incorporando na sua programação, né? E isso é bacana demais, né? Porque a gente está falando aí de uma rede mesmo que consegue se ver, se enxergar enquanto rede, né? Com esse trabalho de rede, quais são os canais pelos quais as bibliotecas conseguem se comunicar entre si e com o Ecofuturo também, assim? Você pode Uhum. me contar? Sim, a gente tem, bom, a gente tem as redes sociais do Ecofuturo, né, o www.ecofuturo.org.br, o site, o ecofuturo.org.br, é nosso Facebook, Instagram. Dentro do Facebook a gente tem um grupo dedicado à rede, né? Claro que esse grupo, você vai me perguntar até se ele é um grupo aberto, ele é um grupo aberto, porque a gente acha que eles podem trocar também experiências, olhar para outras experiências fora da rede, né? Então, e até também expor, né? Se expor ali, expor os seus trabalhos, expor suas ações. Então, esse é um grupo que chama Projeto Biblioteca Comunitária Futuro. Então, podem pedir lá, a gente adiciona para a gente trocar ideias e trocar experiências. A nossa rede está lá. E a gente tem um grupo de WhatsApp também, aí é um grupo fechado para a nossa rede, né, onde a gente troca mais situações do dia a dia, né? Então, atividades que elas estão fazendo, coisas que elas estão promovendo. Eu acho que esses são os canais que a gente consegue, enquanto rede, trabalhar de forma daí conjunta, né? Muito no movimento de troca, né? Então, são esses canais que a gente tem disponíveis aí. E o Além do sistema município. de monitoramento, né, que não é formado, desculpa, não está em rede, mas ele atende a rede de uma forma geral. A forma do monitoramento é um website, uma intranet que eles Isso, respondem o isso. questionário, é isso? Eles recebem links personalizados, então cada um vai ter o seu espaço para responder. No final, a gente vai compilar esses dados e aí começar a ter uma análise mais crítica desse resultado, né? Então, não é uma plataforma que elas estão linkadas em rede, mas elas estão respondendo aí em tempo real as mesmas perguntas, né? Estão trazendo os mesmos dados para a gente. Você falou que vocês têm 80% de adesão. E esses outros Uhum. 20%, o que vocês fazem? Aí a gente tem que fazer um atendimento ou outro. A gente até fala que o nosso olhar tem que estar focado para quem não respondeu, né? Porque, claro, para quem respondeu a gente vai ter os dados, obviamente, mas por que não respondeu, né? Então aí a gente faz um atendimento mais direto. Então a gente tem um 0800, né, da rede que atende a rede. Então também traz para a gente muitas informações e a gente começa então a trabalhar ali pontualmente com essas bibliotecas que não responderam, né? Então, por que elas não responderam? Muitas das vezes, estamos em reforma, tem coisas assim que eu acho que é muito do poder público também, né? Estamos mudando de espaço, né? A gente, infelizmente, né, a gente tem essa fragilidade enquanto gestão pública, né, dos municípios e tudo mais, mas a gente está cuidando também desses 20%, que eu acho que para a gente é o que mais a gente precisa ter um olhar, né, mais próximo aí do que está acontecendo. E como esses resultados são divulgados dentro da rede?
Então, a gente divulga através de releases, são divulgados para imprensas locais, né, que eu acho que é importante também. Na verdade, todos os projetos que são feitos a partir da rede, a gente divulga para regional. Claro, a gente está falando de uma divulgação também de uma forma ampla e nacional, né? Mas a gente tem, por exemplo, o prêmio, ele dá muito destaque para as bibliotecas, né? Então, além de entrevistas, além né, claro que localmente elas acabam ganhando, e é isso que a gente quer mesmo, né? Uma notoriedade maior, então elas são entrevistadas localmente. Então, todo esse olhar voltado para essas ações, né, para essas finalistas, para essas bibliotecas que realizaram atividades. Então, a gente divulga através dos nossos releases, através da própria rede, né, através do Facebook, através do Instagram também. Então, e a gente, no final de cada prêmio, a gente faz uma publicação que a gente chama aí de dossiê de realizações, meio que para trazer também essas boas práticas, a gente registrar elas, né, organizar elas de uma forma sistemática dentro de uma publicação muito gostosa de ler. Então, tá disponíveis, todas as publicações estão disponíveis no site para download, também para quem quiser conhecer um pouco dessas iniciativas. Então, daqui a pouco está saindo do forninho também a 8ª edição, que a gente acabou de premiar, a gente está desenhando ela, o conteúdo dela agora, mas então a ideia é que elas possam servir mesmo porque as pessoas possam ter um lugar de boas práticas, né? O IPL também faz isso dentro das plataformas. Eu acho que a gente precisa dar luz mesmo, né? Dar luz a essas iniciativas e para que as pessoas reconheçam mesmo que essas bibliotecas estão aí, estão fazendo, estão trabalhando, apesar das dificuldades, né? Mas elas estão trabalhando e trabalhando bem, assim, para a formação do leitor, né? Acho que esse é o ganho. Tratando do monitoramento de vocês, né? Os eixos monitorados, se você puder retomar para mim quais são, eles orientam os critérios de avaliação do prêmio das bibliotecas Ecofuturo? É, o que acontece? Dentro do sistema de monitoramento, a gente tem alguns blocos de pergunta. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas eu estou imaginando que seja um pouco do sistema. Eu vou falar um pouquinho do prêmio. Então, dentro do sistema de monitoramento, a gente tem vários blocos, né? Entre eles, acervo, a qualidade. Então, são informações muito numéricas. Então, quantos usuários tem, quantas pessoas são atendidas, né? Se ele tá atendendo as escolas, quantidade de acervo, quantidade de empréstimos. Então, a gente vai aferindo todos esses resultados, todas essas questões em termos de infraestrutura também, né, para saber se tem alguma questão de infraestrutura nesses espaços. Então, todos esses eixos a gente afere e ele que deu base para os critérios do prêmio, né? Então, quando a gente olha para os critérios do prêmio, a gente imagina que eles compreendem, eles abarcam toda a atividade dessa biblioteca. Quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala que acervo é esse que elas estão trabalhando, né? Muito para olhar também se é um acervo de qualidade, se são literaturas, né, junto com a Fundação, que é o nosso parceiro técnico nas implantações, se eles estão usando as recomendações, né, que a Fundação dá, que ajuda a gente a pensar nesse acervo. E fora o acervo, o atendimento, se elas estão atendendo, então, um público diverso e variado, se elas estão compreendendo os pais, se elas estão, muitas vão para casas de idosos, então vão levar leitura para outros espaços, né? Então a gente está olhando para isso dentro do atendimento, dentro do critério de parceria. A gente vai olhar um pouquinho sobre como elas se mobilizam dentro do seu município ali, né? Se elas têm então tem muitas parcerias, né? Junto com rádio local, instituições religiosas, o próprio poder público, né? Comércios locais. Então é uma grande mobilização para aquelas ações que vão ser promovidas ali, que não são promovidas só dentro da biblioteca, né? A ideia é que elas também saiam dos seus espaços e façam atividades que possam atender ali a sua comunidade como um todo, né? A gente está falando de bibliotecas comunitárias, isso também é bem avaliado por nós, assim, quanto elas conseguem sair dos seus espaços e atender. E eu acho que um último eixo que é super importante é a divulgação. Então, quanto elas conseguem também se mobilizar para divulgar essas ações, né? Então, muitas delas já têm suas próprias redes sociais, isso é um movimento interessante, porque localmente elas ganham, né, o seu espaço ali, então tem muitas redes sociais, deixa sua dica de livro, então elas também vão ampliando o seu acervo com essas dicas de leitura. Então, a parte da divulgação também é bastante importante para a gente ver quanto elas estão conseguindo também estar dentro
dentro dos canais de comunicação do seu próprio município, né? Tem leitura na rádio, viu? Que é muito legal também. Tem uma sessão lá, todo domingo tem leitura na rádio, então elas promovem leitura. Algumas bibliotecas também têm essa atividade. Então a gente vai descobrindo coisas assim super novas e fala, poxa, são ideias muito interessantes, né? E que tá levando a leitura, tá ecoando aí, né? Isso é importante. Sim. E aí, eu queria então que você deixasse, né, sua recomendação para projetos que ainda não têm um sistema. A gente está chamando de sistema, mas não necessariamente um sistema estruturado, mas um instrumento avaliativo ali de monitoramento do próprio projeto, né? E que estão iniciando esse processo. E eu emendaria com primeiro dizer qual é a importância de tudo isso, né? Uhum. Não, é assim, monitorar hoje, você ter bibliotecas, né? Você ter esses espaços de leitura constituídos, funcionando, né? Atendendo o público com todos esses critérios que eu comentei, é importante e ele vai alimentar muito políticas públicas, né? Então, a gente está sempre falando do envolvimento com o poder público, né? A gente teve aí a Lei 12.244 que acabou, né, tendo seu prazo encerrado e ainda a gente tem um PL rodando ainda, ampliando o tempo. Então, assim, a gente não pode desistir de trabalhar políticas públicas, talvez iniciando nessa esfera municipal mesmo. Então, a importância, acho que a grande importância de tudo isso, além de reconhecer esses espaços, reconhecer essas atividades, é inferir políticas públicas, né? Locais, municipais. Acho que a gente precisa unir forças e esses projetos de leitura, o monitoramento, né? Monitoramento disso tudo, os resultados disso tudo, vai ajudar a gente a alavancar e trazer e colocar, aferir políticas públicas mesmo de leitura, de incentivo à leitura, né? Então, eu acho que esse é o grande ganho de você monitorar a sua rede, né? Claro que é difícil, mas assim, não é impossível, né? A gente deixa esse recado aqui. Então, são 20 anos, a gente começou a monitorar depois de 10 anos, a gente teve uma amostragem interessante para começar a monitorar, mas você pode fazer o seu monitoramento ali, local, individual, né? Colhendo esses resultados, colhendo esses números e dando luz a essas pessoas, né? Reconhecendo o que essas pessoas estão fazendo. Acho que essa é a grande dica, assim. Tudo isso dentro de um grande cesto, digamos assim, de boas ideias, a gente consegue influenciar políticas públicas. Eu acho que essa é a grande vontade, né, de quem trabalha com leitura. Então, eu acho que esse é o grande ganho e a grande importância que tem da gente monitorar os resultados, né? Pensando num projeto bem pequeno, assim, porque a gente tem projetos de todos os tamanhos dentro da plataforma, né? Sim. Sim. Você começaria por onde? E que tipo de recomendação dar para projetos menores? Então, porque você falou em rede, aí esse projeto vai olhar e falar assim, mas que rede? Eu sou sou do sou municípiozinho de não pequenininho. sei exatamente. Mas a gente começa pequenininho, depois a gente fica grande, né? Eu acho que monitorar a atividade, acompanhar essa atividade no dia a dia desse projeto e principalmente o público impactado, né? A gente precisa olhar para esse público, quem é o público que está... E aí é onde a gente vai conseguindo afinar um pouquinho as atividades, né? Tendo a experiência de aprimorar, de inovar. Então, eu acho que se você é pequeno, né, se é um projeto pequeno, ainda muito local, eu acho que acompanhar o impacto, né, sempre pesquisas simples, enquetes de saber como o seu usuário está também recebendo essas atividades, esses projetos. Eu acho que é super importante a gente ouvir, a gente abrir esse canal de escuta para o público atendido, né? Então, para a nossa rede, para as nossas bibliotecas, o nosso canal entre o usuário e a gente é o funcionário da biblioteca, mas você que está ali localmente, de perto, né, pertinho do seu usuário, eu acho que é importante você abrir esse canal de escuta. E aí você tem vários meios, você tem as redes sociais que podem né, ser uma grande potência para a gente monitorar atividades. Então, de repente, começar por uma rede social, começar por um grupo, né, uma página nas redes sociais. Mas eu acho que vale a pena você começar pequenininho, muito na ideia de fazer enquete com seus usuários, com seu público atendido. Eu acho que você pode ter aí bons resultados que podem até aprimorar o seu processo, né? Seja o seu processo de implantação de projetos ou mesmo de atividades, né? Então, eu acho que essa é uma boa dica para quem é pequenininho e está começando agora.
E a gente está super à disposição também, né? Deixar esses canais abertos para a gente trocar ideias. O Arquitetura gosta muito de trocar ideia e eu escutar também, acho que é importante. Vou dar mais uma espremidinha, que é assim, Ai, meu Deus! que tipo de Uhum, perguntas você faria? Assim, um formulário mais dirigido ou perguntas mais uhum. abertas, por exemplo, do que você mais gosta, do que você menos gosta, umas coisas assim? O quê? Eu acho que a gente, para você monitorar, você tem duas coisas, né? Você pode monitorar os dados, né? Então, você pode monitorar os números de atendimento, né? Então, se a gente está falando de bibliotecas comunitárias em espaços de associação de moradores, né? Em espaços menores, você consegue ter esses números. Eu acho que o controle também é importante de empréstimo, né? Tudo isso é uma grande cadeia. Então, você precisa começar a olhar para o seu espaço e ver a gestão desse espaço, né? Ele consegue trazer esses resultados? Se ele não consegue, o que a gente pode fazer para monitorar? Então, dados de empréstimos, dados de atividades, mas eu acho que não é só os dados também que importam, eu acho que a qualidade, ouvir o que o usuário quer, eu acho que você vai personalizar o seu espaço. Eu acho que o grande... a gente pode dar várias ideias, mas eu acho que aquele usuário vai trazer para a gente também o que ele quer escutar, a leitura que ele quer ter, que livro ele quer ver na estante daquela biblioteca. Então, você tem a parte qualitativa de um monitoramento e você tem a parte de dados, acho que são super importantes para você começar. E você pode começar pequeno mesmo, você pode começar tendo uma enquete que ele pode preencher ali mesmo dentro do espaço, você pode ter uma prancheta que ele possa dar alguma dica, inclusive dica de livro, né? Às vezes ele está procurando um livro e não tem. Então, acho que começar abrindo o canal de escuta com o usuário, levantando esses dados ainda muito minuciosos, mais pequenos, mas que podem trazer bons resultados para vocês. A gente às vezes até se surpreende, né? Quão importante é e a diferença que faz na vida das pessoas a leitura, né? E você ter espaços democráticos, né? De acesso. Então, acho Aí que a dica é começar. eu levantei os dados já. Aí agora o que eu faço com eles? Eu acho que você levantando os dados, ele sempre a ideia é que ele possa ajudar você a pensar em ações, né? Então a gente usa muito isso. Então, seja ele uma rede como a do Ecofuturo, mas seja ele também um projeto pequeno, os resultados eles servem mesmo para você conseguir aprimorar o seu processo, as suas atividades, né? Então, você tendo isso aferido, você fazendo uma análise crítica, é sempre importante ter um segundo olhar também para esses dados, é que você pode começar a repensar o seu espaço, inovar no seu espaço, né? Então, dali você pode surgir muitas ideias do que fazer de novo, né? Então, será que você precisa melhorar a sua programação? Será que você precisa melhorar o seu acervo? Será que você precisa ampliar o seu atendimento? Né? Então, aonde você quer chegar também, né? Eu acho que os projetos precisam ter esse objetivo mais claro, né? Então, acho que de repente começar desenhando o que você quer para esse projeto, o que você quer para esse espaço, eu acho que você vai conseguir aferir os resultados e no final você vai conseguir falar, bom, então se eu quero chegar aqui, eu tenho que começar por aqui, ou aprimorar aqui, inovar aqui. Então, eu acho que para a gente também funciona assim, né? Você vai aprimorando, com esses dados você vai aprimorando os seus processos, vai aprimorando as suas ações, vai poder trocar também com o seu usuário, com a sua rede, seja pequena ou grande. Se a gente estiver falando em contexto pequeno, a gente está falando do usuário. Então, eu acho que você ter esses dados, você consegue trabalhar mesmo e atender o que o seu usuário espera, né, desse espaço do seu projeto, né? E de quanto em quanto tempo seria ideal, ou o que vocês fazem aí em termos de olhar para os resultados e aí ver se aconteceu ou Uhum, não o que vocês estavam uhum, prevendo, uhum. enfim. A nossa rede é grande, né? Então a gente consegue hoje atender anualmente, né? Mas como a gente tem, claro, a gente tem uma plataforma que vai monitorar, trazer esses dados anualmente, mas a gente está em contato sempre, né? Através das redes sociais, dos canais de comunicação. Talvez para um projeto menor você possa estar fazendo isso de 6 em 6 meses, que esse é até o nosso desejo, a gente conseguir diminuir um pouco esse tempo.
esse espaço de tempo, mas infelizmente a gente ainda não consegue. Mas se você é pequeno, se você é local, você consegue trabalhar de 6 em 6 meses. Então, é legal também o seu usuário, o seu público, ver as coisas acontecendo, né? Então, ideias que foram dadas, coisas que foram solicitadas em tempo real, não digo, mas assim, de repente até no mesmo ano ele consegue ver isso sendo modificado ali, né? Então, se você é menor, eu acho que é possível você atender aí de 6 em 6 meses, monitorar, aprimorar suas ações, né? Seus espaços, né? Acho que de 6 em 6 meses é um bom começo. E comunicar, né? Sim, sempre, comunicar sempre. Eu acho que a gente sempre fala, né? A gente tem que reconhecer, a gente tem que dar luz, né? O Prêmio IPL traz muito isso, e isso é, nossa, a gente já venceu aí uma primeira edição com de um projeto de biblioteca. Então é isso, é reconhecer, é valorizar, é mostrar quem são essas pessoas, né? As pessoas precisam conhecer essas iniciativas, né? Então, não adianta você ficar só ali pequenininho na sua concha, né? A concha tem que abrir e a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo, né? Porque assim também a gente ganha voz, a gente ganha espaço e trabalhar nos espaços mesmo de webinars, lives, falar sobre o tema, né? É importante demais a gente cada vez mais falar sobre o tema. Então, você pode fazer isso pequenininho no seu município, mas você pode também fazer isso de uma forma, né, ganhando espaço, ganhando escala. Para terminar, eu vou jogar uma bomba aí na sua mão, né? Ai, Digamos que meu eu tenho um Deus. projeto bem pequeno, e aí o dia a dia me toma tanto que, assim, como é que eu vou conseguir parar para fazer monitoramento, avaliação, análise dos resultados para poder implementar mudança, assim, né? E Uhum. agora? Onde é que eu coloco na agenda o monitoramento e a avaliação, então? Eu acho que você pode, então, a cada final de etapa, a cada final de atividade, parar para olhar para o que você fez, né? Então, a gente precisa criar essa dinâmica, a gente precisa, né? A gente precisa parar para olhar, não adianta só fazendo, né? Porque daí a gente entra muito no automático, né? E a gente acaba não olhando mesmo o que está acontecendo, que resultados isso está trazendo, né? Então, é super importante que a gente consiga eu acho que os institutos estão cada vez mais aprimorando os seus. Claro, a gente tem institutos grandes, mas tem iniciativas pequenas que começam também a olhar para o que estão fazendo. Então, é importante demais você, a cada atividade, então, realizei uma ação, sei lá, uma promoção de leitura, sei lá, numa escola ou numa rede ou, sei lá, né, dentro da sua localidade. Você, ao final do dia, parar, sentar com a sua equipe, né, ou se for só você, mas ter um tempo de análise dessa ação. Então, o que deu certo? O que não deu certo? Por que deu certo? Por que não deu certo? Aí você começa a se questionar e perguntar, poxa, eu poderia ter... Então, assim, os seus pilotos também, você vai aprimorando em tempo real as ações que você está fazendo, né? Então, nossa, da próxima vez, então, acho que essa ação para essa escola, eu posso fazer dessa forma, ou, sei lá, posso ampliar, acho que eu já me sinto segura em ampliar essa ação. Também você vai conseguindo ganhar segurança para conseguir ampliar também as suas ações, né? Então, eu acho que bem pequenininho, eu acho que a cada final de ação você pode parar para revisitar, para olhar para o que foi feito. E eu acho que registrar, né? A gente precisa registrar o que a gente fez, né? Isso é importante, mesmo que de forma muito, né, caseira e tal, você precisa registrar. Você precisa ter o seu processo, a sua ação desenhada, você precisa ter o seu registro fotográfico, né? Você precisa ter seus números apurados, né? Eu sei que às vezes a gente está no dia a dia corrido, mas é isso que vai fazer a gente aprimorar os processos mesmo, né? E ganhar escala e ganhar, divulgar, né? A gente precisa conseguir ter esse tempo, encontrar esse tempo, né, para fazer. Talvez já incluir esse formulário no seu planejamento do evento também, né? Que você Sim, vai rodar ali no dia, já está com tudo sim. pronto, né? Tem isso também. E tem muitas ações que nascem assim, nossa, tive uma grande ideia, vou fazer. Mas vamos pensar, vamos parar, vamos desenhar essa grande ideia. E é porque primeiro que ela pode ser replicada, ela pode ser ganhar escala. Então, o seu planejamento é importante você olhar para as fases do seu projeto, né? Então, eu preciso pensar
planejar, eu preciso ter um cronograma, eu preciso realizar a ação, no final eu preciso parar para olhar o que foi feito. E eu acho que com isso você vai aprimorando mesmo, né? Então a gente precisa ter esse tempo de planejamento, esse tempo, né? Não só fazer, né? Fazer é muito importante, acho que é ele que vai realmente dar luz a tudo, mas a gente precisa ter essa gestão do nosso projeto, seja ele grande ou pequenininho, né? E aí monitorar ele em tempo real é importante demais. Tem alguma pergunta sobre esse tema que eu não tenha te feito ou algum comentário que você gostaria de fazer? Eu acho que eu falei de tudo. Eu acho que eu tenho uma correção para fazer, talvez, não sei se vai dar, mas eu acho que eu falei o ano errado da segunda pesquisa de indicadores, que foi em 2018. A primeira foi em 2010, do Ricardo Paes, e a segunda para a gente revelou os resultados em 2018 na Bienal, quando a gente apresentou. Não sei se você vai conseguir fazer essa edição, você quer que eu grave esse momento de novo? Não, a gente pode só fazer essa correção aqui agora mesmo. Ou na hora que aparecer a pergunta, a gente põe uma correção,zinha. Isso é rápido. Ok? Tá, Quero ok. agradecer muito, então, a sua participação, Vanessa, o seu tempo. Acho que vai ser muito enriquecedor aí para projetos pequenos, médios e grandes, não é? Sim. A gente começou pequenininho também, né? Então, faz parte do processo, né? Parabenizar mais uma vez o trabalho da Ecofuturo, que já venceu o Prêmio PL aí, né? Então, Sim, fomos honrados aí. legal. Eu E queria super agradecer também, Dani. Queria agradecer você, né? A Zoara também, né? Então, nós somos grandes parceiros aí de longa data. E eu acho que a gente tem o mesmo objetivo, trabalhando juntos. E agradecer o espaço para poder falar de um tema que a gente, há 20 anos, né? Há 20 anos trabalha com esse tema, levanta essa bandeira. Então, espaços assim são importantes também, democráticos, para a gente poder falar. Obrigada. obrigada. E até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.